Curiosíssima resposta do TSE com relação ao registro da candidatura do Pablo Marçal. Olha que coisa! O pessoal está querendo rapidamente julgar e provavelmente vai considerar o Pablo Marçal inelegível e ele não vai poder concorrer. É o mais provável. Mas como eu falei para vocês, isso não é tão automático assim. Por quê? Porque o pessoal do TSE está fazendo a conta se isso ajuda ou prejudica o Flávio Bolsonaro. É por isso que não tomaram a decisão ainda. Se eles entenderem que o Pablo Marçal prejudica o Flávio Bolsonaro, eles vão deixar o Pablo continuar. Veja, não me entenda mal. Eu concordo quando o Renan Santos fala que isso prejudica mais o Missão do que o Flávio Bolsonaro. Eu concordo. Mas a verdade é que ninguém está nem aí para o Missão, cara. O Missão nunca teve chance nenhuma. A preocupação da elite aristocrática socialista de Brasília, que controla o TSE nesse momento, é: ajuda ou prejudica o Flávio? Se prejudicar o Flávio, eles vão manter a candidatura do Marçal. O Marçal tem chance sim de continuar candidato. Eu tô achando que o pessoal está esperando a primeira pesquisa eleitoral para ver como que impacta o Pablo Marçal nessa história toda. Se ele tirar voto do Flávio Bolsonaro, beleza, continua Pablo Marçal. Se ele não tirar voto do Flávio Bolsonaro, ele é castrado pelo TSE. Vamos entender esse caso aqui, porque tá muito engraçado, né? A Malu Gaspar fala aqui que não, que muita gente dentro do TSE quer uma resposta rápida, que tira ele imediatamente. E compara a candidatura dele com o Lula em 2018, sendo que o Lula em 3 dias ele foi cassado. Ele também deixou para fazer o registro da candidatura no último momento e com um liminar da justiça, e daí, né, mas rapidamente o TSE mudou a coisa e declarou ele inelegível e cassou a candidatura dele. Aí ela tá se perguntando, por que não fizeram isso ainda com o Marçal? Pô, tá na clara que o cara é inelegível, coisa e tal. Bom, primeiro que tem diferenças, tá? Tem diferenças porque a verdade é que o Marçal ainda não foi condenado a nada, tá? Ele tá sendo processado por um monte de coisa, mas ele não tem condenação transitada em julgado ainda de nada. O Lula, naquela época, já tinha condenação transitada em julgado. Então, são coisas diferentes. Mas o que eu acho é o seguinte, como eu falei para vocês, do ponto de vista jurídico, foda-se. Ninguém tá nem aí. A justiça brasileira deixou de ser um órgão jurídico, não tá nem aí mais pro direito, né? O que interessa para a justiça brasileira é: ajuda o Lula? Prejudica o Flávio? Se ajuda o Lula e prejudica o Flávio, beleza, lindo, tá maravilhoso. Prejudica o Lula e ajuda o Flávio, então imediatamente cancelem essa coisa. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2026, às 2 horas da tarde. E essa notícia foi sugerida por Bolsonaro 13, Enzima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Malu Gaspar estranhando o que está acontecendo. Por que o TSE está demorando a cancelar o Pablo Marçal, né? Aqui, ó. A resposta do TSE ao registro de candidatura de Pablo Marçal, né? Diz a Malu Gaspar aqui, ó, que a decisão do empresário e influencer Pablo Marçal de se lançar à disputa para a presidência da República, mesmo estando inelegível até 2032, pegou de surpresa ministros do TSE. Nos bastidores, integrantes do TSE têm defendido uma resposta rápida para análise do registro do Marçal, como forma de dar mais segurança jurídica aos eleitores que vão escolher o futuro ocupante do Palácio do Planalto, né? Descarta de uma vez o cara que não tem chance mesmo. Porque lembra, teoricamente, como o Pablo Marçal ainda não está condenado com trânsito em julgado, ele poderia concorrer sub júdice. E concorrer sub júdice é complicado, porque concorrer sub júdice, em tese, você pode ganhar a eleição e depois ter uma decisão na justiça e cancelar sua candidatura, né? Isso poderia acontecer com ele, né? Aqui, ó, pelas regras eleitorais, o TSE tem até 14 de setembro para julgar todos os 13 registros dos candidatos à corrida presidencial. É nesse momento que os ministros analisam cada um deles se está apto, se está inelegível ou não, né? Marçal se enquadra nessa segunda situação. Está inelegível? Não, não está inelegível 100%. Por quê? Porque ainda não foi transitado em julgado o caso dele. O do Lula já tinha sido, tá? A candidatura dele foi contestada pelo empresário fulano de tal, que disputa o cargo de deputado federal em Goiás pelo Novo, né? Que besteira, pô, o pessoal do Novo querendo sacanear o Marçal, por quê, né? O Ministério Público Eleitoral ainda está avaliando o que fazer, mas mesmo que decida não capitanear nenhuma iniciativa contra Marçal, terá que dar um parecer do TSE sobre o caso. Ou seja, qual que é a diferença? O Ministério Público Eleitoral até aqui não falou nada. Lá em 2018, aqui, ó, na situação de Marçal, além da inelegibilidade, ainda pesa contra ele suas pretensões o fato de ter recorrido à justiça para conseguir a decisão liminar. Em março de 2026, ele havia se filiado à União Brasil, que decidiu ficar neutro na disputa presidencial, ou seja, ele queria ser candidato pela União Brasil.
Os planos de Marçal remetem à ofensiva do Lula em 2018. O Lula fez a mesma coisa em 2018, quando insistiu em apresentar registro de candidatura, mesmo estando inelegível, por conta de uma condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ou seja, o Lula já tinha uma condenação colegiada contra ele, então ele não podia se candidatar mesmo. O caso do Pablo Marçal é diferente, ele tem uma decisão de inelegibilidade, mas não tem condenação ainda transitada em julgado. Naquela época, o PT seguiu o mesmo caminho adotado por Marçal agora. Deixou para registrar a candidatura no último dia possível. A mesma coisa que o Marçal fez, né? Só que o Ministério Público foi rápido daquela vez. Apenas 3 horas depois do registro ser protocolado, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, impugnou a candidatura petista. O requerente não é elegível e coisa e tal. No final das contas, o registro do Lula foi alvo de 17 impugnações e poucos dias, aqui no dia 31 de agosto, ou seja, 16 dias após a formalização do registro, o TSE barrou a candidatura do Lula por 6 votos a 1. Então, ou seja, rapidinho eles resolveram o caso do Lula, né? Em 3 horas já tinha parecer do Ministério Público contra o Lula. Até agora não tem contra o Marçal. Por que não tem contra o Marçal agora? Porque juridicamente é diferente? Juridicamente é diferente, o que eu estou falando, mas não é por isso. Porque o TSE já há muito tempo deixou de ser uma corte jurídica, virou uma cambada de amigos do Alexandre de Moraes querendo decidir as coisas que ajudam o Lula e prejudicam o Flávio Bolsonaro, né? Então a grande dúvida que eles têm nesse momento é: o Marçal ajuda o Flávio Bolsonaro ou prejudica o Flávio Bolsonaro? Essa é a grande dúvida, né? E por isso que não decidiram ainda. Eu acho que eles vão esperar chegar a primeira pesquisa com o Marçal para ver o resultado e aí então vão começar a decidir para que lado que vão nessa história, né? O Cássio Nunes tem garantido que a Corte Eleitoral vai imprimir um ritmo célere às impugnações de registro de candidatura, seja de quem for. Mas o Cássio Nunes, embora seja o presidente do TSE, não tem o poder que tem o Alexandre de Moraes, que tem ainda 5 outros ministros do STF no bolso dele, né? Então, no final das contas, vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui. Aqui, ó, a presença de Pablo Marçal na eleição é para beneficiar Flávio Bolsonaro, diz Renan Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Pablo Marçal prejudica o Renan Santos. É verdade, o Renan Santos está puto porque ele vai ser prejudicado pelo Marçal. Como eu falei para vocês, o Marçal e o Renan Santos ocupam mais ou menos o mesmo nicho do eleitorado, né? Só que o Pablo Marçal é muito melhor em termos de retórica, em termos de apresentação e coisa e tal do que o Renan Santos. O Renan Santos é meio que uma bosta, né? É um cara totalmente inepto em termos de imagem pessoal, né? Então, certamente, o Marçal vai tirar muitos votos do Renan Santos. Mas vai beneficiar o Flávio Bolsonaro? Essa é uma questão que ainda está em aberto. Não dá para saber. Não dá para saber mesmo. Pode prejudicar até o Lula, tá? Pode tirar voto do Lula. Eu não descarto tirar voto do Lula, não, né? Então aqui, ó, o candidato à presidência da República, o fulano de tal, o Renan Santos aqui do coisa, diz que a presença do Pablo Marçal possui o intuito de beneficiar o Flávio Bolsonaro. É até esperado que ele fosse aparecer e fazer algum tipo de bagunça, não sei o que lá. Até parece que o Renan é um candidato sério. É uma piada também, né? É igual o Marçal, né? Aqui, ó, o Marçal também mandou um recado para o Ronaldo Caiado. A escolha de Kassab destruiu sua candidatura. Eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida. Veja, eu ainda voto no Caiado se eventualmente acontecer um segundo turno Caiado e Lula. Eu voto no Caiado, não tem alternativa. Da mesma forma, voto no Zema também no segundo turno, se for Zema e Lula, né? Mas o Caiado pisou na bola com esse negócio do Kassab, ainda mais o Kassab falando merda, né? A gente viu aquele tweet do Kassab dizendo que não, que o Centrão vai apoiar o PT, não sei o que lá. Ele quis dizer com isso que o Centrão, os outros partidos do Centrão iam apoiar o PT. Só que o PSD é Centrão, meu amigo, virou Centrão. O Kassab não se tocou desse problema. Na cabeça do Kassab, o PSD não é Centrão, né? O PSD é Centrão, Kassab, esquece. Já foi rotulado, já está mais na cara. No que você diz que o Centrão apoia o Lula, você está dizendo que eu apoio o Lula também, né? O Kassab apoia o Lula. Tanto já quis voltar atrás, não dizer que não disse isso, não quis dizer isso, explicar o que... Meu amigo, no momento que tu precisa explicar o que tu disse numa eleição, cara, tu tá fudido, meu amigo. É sinal que, no mínimo, tu é muito incompetente. E eu já falei isso pra vocês, né? O Kassab é um cara muito bom de bastidor, tá? Ele nos bastidores, lá no submundo da política, ele é um cara esperto pra caralho, faz muito acordo lá e coisa e tal. Não tenha dúvida. Agora, ele não é um grande cara na frente, né? De se candidatar mesmo, assim, ele nunca teve grandes voos políticos, nunca foi um cara que se apresentou pro eleitor de uma forma muito positiva. Ele não é um bom orador, ele não é um cara muito capaz, não. Ou seja, entenda, ele é um idiota, tá? O Kassab é um idiota. Então, o caso aqui, realmente ele tem razão. O Kassab destruiu a candidatura do Caiado. Se o Caiado tinha alguma chance antes,
não tem mais, né? O Zema também se queimou naquele negócio de criticar o Flávio na época do Vorcaro. Eu falei naquilo que o Zema pisou na bola ali, pisou na bola porque tratou a coisa como fato resolvido. Ah, o Flávio já era. Foi a visão que o Zema teve da coisa. Visão errada. Eu gosto muito do Zema. Acho que em termos de política econômica, a minha visão de mundo é mais parecida com a do Zema do que do Flávio Bolsonaro. Mas o Zema pisou na bola ali, não tem jeito, não vai ter chance mais, né? Inclusive tem gente dizendo que existe um movimento no Novo para ele sair para ajudar o Flávio no primeiro turno, né? Não sei se vai acontecer isso, né? Então o fato é que o Caiado foi prejudicado, essa turma toda vai ser prejudicada. O Renan Santos, o Caiado, o Zema, os outros candidatos todos, porque você goste ou não do Pablo Marçal, ele é um cara que tem uma destreza na fala, né? Ele é um cara que fala muito bem, que se coloca muito bem, ainda mais nessa área nessa era da informação na internet, né? Ele sabe se comportar muito bem, né? Aqui, ó, outra coisa que ele falou é que ele pediu para o TSE corrigir o valor do patrimônio declarado na candidatura, que está em mais de 7 bilhões. Ele disse que é menor e coisa e tal, que o patrimônio é 169 milhões e não sei o que lá, que teve um erro lá de digitação. Não dá para descartar, porque tem um número lá que termina com 000,00, que é muito estranho mesmo, pode ser um erro lá naquela declaração dele, né? E eu já falei para vocês, negócio de declaração de bens do TSE, isso nada é a mesma coisa, não quer dizer porra nenhuma no final das contas, né? Então essa é a situação, ele pediu para corrigir o valor ali, mais uma vez ele prejudica o Renan Santos, prejudica o Caiado também, o Zema também. O Flávio Bolsonaro há de se ver. Pode ser que o Flávio Bolsonaro caia um pouco, mas eu tô para te dizer que é capaz do Marçal tirar mais voto do Lula do que do Flávio Bolsonaro. E é exatamente isso que o pessoal do TSE está esperando. Não tomaram nenhuma ação ainda, porque eles têm aquela expectativa. Vai que o Marçal tira voto do Flávio. Aí deixa ele lá. Atualmente é a lei que segue o TSE. Foda-se a lei de verdade, foda-se Constituição, queremos só salvar o nosso rabinho comunista que está aqui no governo, né? E aqui, ó, o pessoal se pergunta aqui, Marçal, Garotinho, Arruda, entenda por que candidatos inelegíveis conseguem registrar sua candidatura. Exato, porque pode ser interessante para o sistema, né? Ou seja, como que eles fazem, todo mundo sabe, eles conseguem uma liminar na justiça, e com essa liminar na justiça, eles conseguem registrar a candidatura. O próprio Jair Bolsonaro, eu falei para vocês que poderia fazer esse mesmo truque, né? Mas o Jair Bolsonaro entendeu que se ele fizesse isso, rapidamente iriam cancelar a candidatura dele, como fizeram com o Lula em 2018. Então, ao invés disso, ele botou o Flávio, que tá safo nessa história, não tem nenhum processo contra ele, né? Então, mas o Marçal, o Garotinho, a Arruda e coisa e tal, eles conseguem, e na pior das hipóteses, eles vão concorrer com subjúdice, né? Vai estar o candidato lá, subjúdice, coisa e tal, aguardando o resultado do processo. Vamos ver o que vai dar no final dessas contas aqui. Eu tô para dizer para vocês, temos que esperar a primeira pesquisa que inclua o nome do Marçal. Aí o pessoal do TSE vai tomar a decisão que eles vão tomar. Se ele prejudicar o Flávio, ele continua na disputa. Se ele ajudar o Flávio, ele sai da disputa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.